Senhor Jesus e amado Pai, Tu és a fonte, Senhor, que jorra sem cessar, ó Pai. O Senhor, ó Deus, é o caminho, é a verdade, é a vida. E assim, ó Deus, diz a Tua palavra para nos fortalecer. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. Porque se existe uma fonte, se existe um rio que jorra sem cessar, é Jesus. É a fonte da água e da vida. É Ele que renova nossos passos. É Ele que nos dá uma nova direção de vida, Pai. Porque a Tua palavra é lâmpada para nossos pés. A Tua palavra fala a nosso coração. A Tua palavra transforma o nosso jeito de viver neste mundo, Pai. Porque o Senhor criou os céus e a terra, ó Pai. O Senhor, ó Deus, nos resgatou deste mundo de pecado, Senhor. Nos lavou, nos purificou com Teu precioso sangue vertido ali naquela cruz do Calvário, ó Pai. Por isso, ó Pai, nesta noite, na Tua casa, Senhor, eu entrego, ó Deus, a igreja nas Tuas mãos, Pai. Eu entrego, ó Deus, a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha, meu Pai, falar à Tua igreja, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, saciar a Tua palavra, Senhor. E que essa fonte de água da vida, Senhor, venha, meu Pai, jorrar de dentro de nós, Pai. Por isso, ó Pai, eu me entrego nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, fale à Tua igreja, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, igreja? Amém, louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar na presença do nosso Senhor Jesus. Estamos alegres por estarmos na casa do nosso Pai. Saber que daqui a palavra de Deus fala ao nosso coração. Saber que aqui a palavra de Deus, ela jorra, assim como nós cantamos, que ela é a fonte, que ela não seca, porque Jesus ressuscitou. Eternamente Ele vive no meio nosso, todos os dias. Louvado seja o Senhor. Quando nós cantamos de dentro do nosso coração, nós falamos a Deus. Aquilo que o louvor fala, para nós amarmos aos nossos irmãos, como nós cantamos ao hino anterior, para nós termos um coração puro, termos um coração tratado, para nós olharmos nos olhos dos nossos irmãos e pedir perdão. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos preparados de acordo como diz a Escritura, para nós amarmos o nosso próximo, como Jesus também nos ama? Será que nós obedecemos os mandamentos do nosso Senhor? Nós tropeçamos, amados, em tantos, porque somos falhos, homens que erramos, homens que dependemos do Senhor todos os dias de nossa vida. Louvado seja o Senhor. Por isso, eu sempre falo que há uma igreja aonde nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, para pôr para dentro do nosso coração aquilo que Deus nos deixou de acordo com a Tua palavra, para obedecer, ser transformado pelo homem, não, mas sim pela palavra. Porque a palavra, amados irmãos, nós temos que absorver e trazer para dentro de nosso coração, para fazer uma mudança, para fazer uma faxina geral. Mas torna a dizer, é difícil. Apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, que nós temos que caminhar sem cessar. E ali ele fala que nós temos que caminhar para o alvo. E o nosso alvo é Jesus. Quando se fala de um alvo,
é um tiro certo, que não erra. Então nós temos que caminhar, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, mas olhar somente para Jesus, que Ele é o centro de nossa vida, é o centro de nossa salvação, desse nosso caminhar aqui na terra. Não existe outro nome. Se nós formos ler a Escritura, não fala de outro nome a não ser de nosso Deus. Jesus se fez homem, habitou no meio nosso, sofreu, mas não reclamou. Será que nós estamos prontos? Mas a palavra ainda fala que nós temos que caminhar. E quando fala de caminhar, fala para cada um de nós para não parar. Porque se nós pararmos, amados irmãos, nessa caminhada, aonde Jesus se fez pecado, ali naquela cruz do Calvário, nós iremos pagar um alto preço aqui ainda. Porque o diabo, ele está ao derredor. Ele está ali como uma fera, só aguardando um momento para tragar até aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. Os anjos estão ao derredor. Temos que ter essa plena fé que nós estamos protegidos, porque os anjos estão ao derredor. Mas temos que caminhar. Não deixe brecha, amada igreja. Não deixe brecha para o inimigo, para ele entristecer seu coração, afrontar sua vida. O que Deus tem todos os dias para nós é para nós dobrar nosso joelho, clamar ao Senhor pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pela filha, pelo trabalho, dar graças a Deus por deitar, por levantar, porque nós não estamos livres de luta aqui na terra, não. Por isso que a palavra fala para nós caminharmos e olharmos para o alvo que é o nosso Senhor Jesus. Se fosse fácil, irmão Valdir, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, e tudo em nossa vida virasse, eu sempre falo assim, um mar de rosa, não teríamos mais dores, perseguições, tudo em nossa vida, né, pastor Silvio, estaria certo. Mas não, amado, a Bíblia nos fala que nesse mundo havereis aflições, mas nós temos que tomar posse de uma palavra: maior é aquele que está conosco, Cristo Jesus, do que aquele que está no mundo, querendo assolar a igreja, entristecer corações, trazer intriga no meio do corpo da igreja, da noiva do Senhor Jesus. Ele ainda quer trabalhar. Mais uma vez ouvi o pastor Silvio, numa ministração, que o diabo, ele está ali preso numa coleira, né, pastor Silvio? E ele só tem ali um espaço pequeno para ele poder avançar, porque Jesus está conosco todos os dias. Jesus, ele tem ali preparado uma bênção tão grande para cada um de nós, mas muitas das vezes nós murmuramos, falamos coisa que desagrada ao Senhor. Irmão Valdir, louvado seja o Senhor, louvado seja o santo e poderoso nome do nosso Senhor. O diabo não tem poder, amado, sobre a vida de ninguém. É nós que damos essa brecha e eles afligem muitas das vezes o nosso lar, a nossa vida, o nosso caminhar. Mas ele é um derrotado. Para a honra e glória do nosso Senhor, é por isso que tem uma igreja que prega a verdade. E quem é essa verdade? É Jesus, que verteu o precioso sangue ali naquela cruz do Calvário. E por isso que nós estamos nessa noite aqui na casa do Pai, para agradecer ao Senhor, porque Ele é merecedor. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória.
Ele que é o Pai, que criou todas as coisas. Ele é aquele que sabia dessa ministração nessa noite. É Ele que conhece cada um de nós, desde quando nós estávamos no ventre de nossa mãe, em meio às lutas dos nossos caminhar. Ele nos colocou aqui na presença dEle, para glorificar a Ele. Louvado seja o Senhor. Por isso nessa noite toda a igreja, nós vamos dar uma salva de palmas, porque Jesus, Ele está no centro desta igreja, e de todas as igrejas também que pregam a verdade desse evangelho maravilhoso. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós vemos, das vezes, tantas reuniões que se fazem, shows por aí pelo mundo afora, cantores famosos, ao encerrar, se dão ali uma salva de palmas para um cantor que ali recebeu um dom de Deus, e das vezes nem sabe agradecer a Deus. E nós que conhecemos a palavra, não temos que nos envergonhar não, amado. Não temos que envergonhar não, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Eu sempre falo isso, eu repito, amado, eu não canso de glorificar ao Senhor. Por isso nessa noite, amados irmãos, uma pequena ministração da palavra do Senhor, que se encontra em Colossenses no capítulo 3, apóstolo Paulo exortando, aqui diz a exortação à santidade e o amor fraternal. Louvado seja o Senhor. Então em Colossenses no capítulo 3, nós vamos meditar de acordo com o Espírito Santo de Deus vai falando, a gente vai passando para a igreja, para a honra e glória do nosso Senhor. Diz assim no versos 1: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensais nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo, e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Louvado seja o Senhor. Veja bem, amado, que ensinamento maravilhoso para nós nos dias de hoje. Portanto, se um dia o velho homem morreu lá atrás, nasceu uma nova criatura ali com Jesus. Fala para nós em Colossenses no capítulo 3. Aqui vem nos ensinando um ensinamento maravilhoso que muitas das vezes nós não olhamos e nem paramos para pensar. Muitas das vezes nós estamos preocupados aqui na terra com o beber, com o vestir, com o nosso carro, com a nossa casa, com o nosso trabalho. Aqui um ensinamento maravilhoso para a igreja, que fala para nós não nos preocuparmos e não buscarmos as coisas aqui da terra, e sim buscarmos as coisas lá do céu. Buscais da onde nos dá a paz que nós precisamos. As coisas aqui da terra, ela nos aflige, ela nos dá preocupação. As coisas aqui da terra nos dá ansiedade. Muitas das vezes nós tiramos o foco, que é Jesus, e buscamos só as coisas terrenas. Estamos preocupados com todas as coisas aqui da terra, e esquecemos da nossa salvação. Esquecemos que nós temos que caminhar e buscar mais as coisas do alto, que é o Senhor Jesus. Porque as bênçãos para a nossa vida, ela vem do nosso Senhor. Porque muitas das vezes nós não recebemos as coisas, porque nós não estamos buscando ao Senhor como nós deveríamos buscar. Porque estamos mais preocupados nessa terra com as coisas aqui. E tudo isso que nós vivemos hoje nos dias
vão passar, vão ficar aqui. Então nós temos que caminhar e buscar as coisas de Deus, porque é de lá que vai nos derramar a nossa paz, é de lá que derrama as nossas bênçãos, e nós preocupamos com as coisas que da terra, deixamos de vir ao culto, uns trabalham, não podem vir em oração, nos ensinam, mas muitos também, do modo geral, buscam as coisas terrenas. E a palavra não nos fala sobre isso. A palavra fala que em primeiro lugar nós temos que buscar as coisas do céu, as coisas puras, da onde é nos prometido. Então esse ensinamento vem para a igreja, para nós não desviarmos os pensamentos, o nosso foco, que é o Senhor Jesus. Porque se nós buscarmos ao nosso Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, as coisas que na terra já vão nos acontecer, porque nós não precisamos mais nos preocupar. Mas nós temos que ter o nosso coração primeiro voltado ao céu, voltado a Deus. Porque se nós fizermos isso, amados irmãos, você pode ter certeza que a bênção do Senhor, ela já está conosco. Porque diz a própria Escritura que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor. Quando nós buscamos as coisas terrenas, os bens materiais, essas coisas muitas das vezes nos acrescentam dor, perturbação, ansiedade. Então nós temos que buscar as coisas do alto. Se nós buscarmos as coisas do alto, as coisas aqui na terra vão acontecer num sentido de paz. Porque no Salmo 23 ele nos fala de um refrigério derramando a paz. Fala dos caminhos, das veredas da justiça, caminhos retos, que a palavra de Deus, ela não faz curva, amado. As coisas lá do alto, ela não traz preocupação, e sim santidade, crescimento, nos traz paz. Porque aqui na terra, amado, aqui na terra vai haver lutas. Conversava com a irmã, vai haver perseguições, e nós estamos sujeitos a isso. Não é porque nós somos crentes que nós estamos livres de sermos perturbados, apontados. Porque aqui nós haveremos de ter aflições, diz as Escrituras. Mas a própria Escritura nos fala para nós termos bom ânimo. Muitas das vezes estamos tristes, aborrecidos, mas a palavra de Deus fala: filho meu, tenha bom ânimo. Jesus fez maravilhas, ressuscitou, curou. As pessoas perseguiram, apontaram. Hoje nós temos a Escritura, temos a palavra, temos o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Tenha bom ânimo, porque Jesus fala que Ele venceu a morte. E nós também nesse caminhar, nós vamos vencendo dia a dia essas lutas, essas perseguições, porque Ele nos fala de novo: tenha bom ânimo. Mas por isso, amados irmãos, tornamos a dizer, como diz aqui em Colossenses no capítulo 3, para nós buscarmos as coisas do alto, em primeiro lugar. Mas o nosso foco está aqui na terra. Queremos trocar o carro, queremos trocar a casa, queremos trocar o nosso emprego, queremos trocar, muitas das vezes, o evangelho da salvação por este mundo. O mundo, ele nos aborrece. O mundo, ele nos traz aflição. Pensai nas coisas que são de cima.
e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos. Nós morremos um dia e nascemos para Jesus, e estamos preocupados com as coisas aqui da terra. A Escritura nos fala: e a vossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele. Diz no verso 5: mortificais os vossos membros que estão sobre a terra. Olha bem aqui: morrer para o mundo, amados irmãos, que a palavra nos fala, a prostituição, a impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Temos que morrer para o mundo, amado, e olhar para as coisas lá de cima, porque Jesus nos dá essa ordenança para a nossa vida. A impureza, o apetite desordenado, tudo isso desagrada ao Senhor. A idolatria, a avareza, amor ao dinheiro. O dinheiro hoje, amado, no meio da sociedade que nós vivemos, é difícil se falar nesse termos nos dias de hoje. A avareza, o amor ao dinheiro. Lá atrás ouvia falar: você quer conhecer quem é o homem? Ah, esse homem é bom, nossa, um coração puro. Dá poder para ele, dá dinheiro para ele, seu poder. Aí você vai conhecer quem é essa vida. Misturam-se as coisas santas com as coisas do mundo. Então nós temos que buscar as coisas lá de cima, da onde nos vem o socorro. Porque diz a Escritura que o nosso socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Louvado seja o Senhor. Vivemos num mundo que a comunicação assola a sociedade. Os meios de comunicação hoje nós não conseguimos viver sem. Atrapalha muitas vidas de se achegar na presença do Senhor, se mistura. Já é um trabalho maligno, mas é o caminhar, é a ordenança, é as mudanças que estão havendo. Então todas as coisas vêm muitas das vezes para tirar o foco, que é o Senhor Jesus. Tudo em nossa vida temos que buscar primeiro o que está no céu, para não confundir as coisas santas com as coisas que da terra. Aqui diz no verso 6: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nelas. Já nos fala, quando nós não conhecemos a palavra, não conhecíamos, nós andávamos. E se nós morremos em Cristo, nós somos uma nova criatura, para buscar as coisas santas, as coisas que é de Deus, as coisas que é pura, as coisas que são limpas. Mas o mundo ainda nos aflige, o mundo ainda muitas das vezes nos oprime. Mas nós temos que estar orando, buscando ao Senhor, porque diz a Escritura que isso não agrada ao coração do nosso Deus. No verso 8 fala: mas agora despojais também de tudo, da ira de Deus, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Amados irmãos, isso é um aprendizagem maravilhoso para o nosso dia de hoje. Quantas das vezes nós não falamos coisa que desagrada ao Senhor? Isso é no modo geral, por isso que nós pedimos perdão para o Senhor todos os dias. Quantas das vezes, amados irmãos, porque nós somos pecadores, nós falamos palavras que entristecem o coração de Deus, porque nós somos um povo escolhidos,
O que é ser escolhido? Você não pega um feijão ali do saquinho, aquele feijãozinho mais barato, você vai escolher. Você ali vai catar ali os grãozinhos melhores. Assim foi Jesus sobre nossa vida. Ele nos escolheu, nos tirou desse mundo, tira um de lá, tira outro de cá, e coloca ele na presença do nosso Senhor, porque esse é um vaso escolhido por Deus. Louvado seja o Senhor. Somos um povo separados, amado. E essas palavras da nossa boca não agradam ao Senhor. Temos que pedir a Deus todos os dias, pela misericórdia do Senhor, para nos livrar de palavreados errados. Palavreados muitas das vezes que machucam a vida. E fica difícil, amado. Fica difícil para consertar. Uma palavra lançada, diz a Escritura, uma palavra que desagrada ao Senhor, que machuca, que fere, é a mesma coisa de você catar um saco de pena e jogar ao vento. Tenta catar depois, você não consegue mais, foi lançada. Machuca, destrói, mata vidas. Por isso que nós cantamos esse hino lá atrás: dai-me um coração igual ao teu, um coração puro, um coração renovado por Deus, pronto a perdoar, pronto a amar ao próximo. Como é difícil, amado irmão de Deus. Muitas das vezes até no meio da igreja, nós caminharmos com irmãos também que aceitou o Senhor Jesus, que é servo do Senhor, mas Jesus nos fala para nós termos um coração puro, como o nosso Senhor. E temos que separar as coisas de Deus, para não misturar as coisas do mundo. Porque, amado, a Bíblia nos fala no Salmo 1, para nós não nos assentarmos à roda do escarnecedor. Se nós caminharmos aí no dia a dia de nossas vidas, dando o nosso assentar com pessoas do mundo, com palavreados aqui, como diz a Escritura em Colossenses, desagradando ao Senhor, muitas das vezes, se nós formos tentar ganhar aquela vida para Jesus, você não está conseguindo, mas você está ali. Às vezes é mais fácil essa vida pela palavra tirar você da presença do Senhor, porque você já entrou nas palavras que desagradam ao Senhor. Você está entendendo, amada igreja? Então, quando nos fala, para nós tomarmos cuidado com o que nós falamos, porque muitas das vezes nós falamos, até pensamos: mas ninguém ouviu, mas ninguém nem viu. Mas Deus, amado, Deus, Ele vê tudo que nós fazemos. Nada fica escondido aos olhos do nosso Senhor. E há um preço que nós iremos pagar pelos nossos feitos. Eu ouço muito hoje falar, amados irmãos, até pessoas, irmão Paulinho, que não conhecem, ou até leu a palavra de Deus, mas não é evangélico. Mas às vezes lá atrás ele ouviu um evangélico falar, ou uma outra pessoa ali que conhece o texto falar, que existe uma lei, a da colheita. Tudo que se plantar, colhe. Se plantar amor, vai colher amor. Se plantar maldade, vai colher maldade. Então nós vemos que isso daí está no meio do cotidiano de nossa vida todos os dias. Por isso que nós temos que tomar cuidado, amado. Servo de Deus tem que tomar cuidado, porque a Escritura é a Escritura que nos fala. Vamos ler de novo para nós memorizarmos. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia.
Vai eu enroscar de novo, louvado seja o Senhor. Da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, que não desagrada ao Senhor. Outro ponto agora, amados irmãos. Mas amado, o que a gente sempre fala, louvado seja o Senhor. A palavra de Deus, quando nós transmitimos à igreja, primeiro ela fala ao nosso coração. Primeiro ela fala àquele que está ministrando a palavra de Deus, e muitas das vezes vem conserto para a minha vida, e eu glorifico ao Senhor, porque eu não sou santo, amado. Sou um homem que tem meus pecados também, por isso eu peço perdão a Deus todos os dias. Sou um homem que preciso do Senhor, porque todos os dias quando eu levanto, dobro o meu joelho, num quartinho do fundo da minha casa, eu falo para o Senhor: perdoa-me, ó Deus, porque eu sou um homem pecador. Perdoa-me, ó Deus, porque eu preciso do Senhor. Olha o que nos fala. Colossenses 3:9 fala: não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com vossos feitos. Nós falamos muitas das vezes: ah, uma mentirinha só. Ah, não, mas nem vai ficar sabendo. A pessoa não vai ficar sabendo. Mas Deus, no nosso feito, no nosso palavreado ali, naquele momento, naquele segundo, Ele já ficou sabendo. Antes de você falar, Ele já está sabendo. Não mintais uns aos outros. E é assim a Escritura. Ele nos corrige, Ele nos dá uma direção para fazermos a obra de Deus verdadeira, pura, santa, como Ele quer. E nós temos ainda dentro de nós, muitas das vezes, uma velha criatura. Sempre nós comentamos isso, eu com o presbítero João, que ainda dorme dentro de nós. E não podemos deixar ela acordar, porque o nosso Deus, Ele tem dado a nós o espírito do conhecimento. Então tem uma velha criatura, muitas das vezes, que brota de dentro de nós, e nós falamos coisas torpes, que desagradam ao Senhor. Por isso que nós temos que buscar ao Senhor todos os dias, para nós termos para dentro de nós: não mintais uns aos outros, porque já vos revestistes do velho homem com os seus feitos. Temos que andar na sinceridade, na luz, porque nós somos sal dessa terra. E nós somos o que? As trevas? A escuridão? Não. Jesus nos fala que nós somos a luz deste mundo. Louvado seja o Senhor. No versos 10: e vós revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem que o criou. Onde não há grego, no versos 11, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, seita, servo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. No versos 12 fala: revestivos-o, pois, como eleito de Deus, santos. Olha, amados, revestivos, pois, uma vírgula, como eleito de Deus, para nós prestarmos atenção, vírgula de novo, louvado seja o Senhor, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Humildade, amado. Temos que ser humildes, pessoas simples, com o coração puro. A soberba, amados irmãos, não agrada ao Senhor. A soberba não agrada ao Senhor. Pessoa soberba, ela não agrada. Pessoa soberba, você não quer, você quer ganhar ela para Jesus, mas não quer ficar com ela. A soberba, aquela arrogância, muitas das vezes a gente vê no semblante da pessoa. Mas a pessoa que tem um coração puro, um coração renovado, é essa que Jesus tratou.
A palavra de Deus nos fala da humildade, mansidão. Como que eu peço a Deus, amado, para ser manso, para ter, sabe, um coração renovado todos os dias, ser manso em amor. Mas, amados irmãos, voltamos para trás, como nós meditamos as palavras, e nos fala que nós temos que caminhar ainda para o alvo. Nós ainda teremos que passar por tudo isso. Humildade, mansidão, é isso que Deus nos pede. Longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Oh, glória a Deus. Essa é a palavra muitas das vezes que eu falo para o Senhor. Ah, Deus, quando eu saio para trabalhar ainda hoje, eu falo para Deus: ah, Deus, que eu possa suportar ali naquele lugar uns aos outros. Falava com a irmãzinha, muitas das vezes até no nosso trabalho dá vontade de você se trancar no lugar e ficar ali só. Porque, amados irmãos, há tanta inveja, torna a dizer perseguição, pessoas que não querem seu bem. E pessoas acham que muitas das vezes nós temos que ser. A Escritura nos pede para nós sermos santos, para nós termos um coração renovado. E as pessoas falam: nossa, você falou isso, você é crente. Mas nós temos que falar, conversar com essas pessoas que nos caluniam, muitas das vezes, dentro da palavra, dentro do Espírito. Palavra que não venha, palavras torpes, mas com a sinceridade do nosso Senhor. E apartar, amado, apartar desse mundo. Se não conseguir ganhar a vida, você não precisa estar com ela. Suportais uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Isso é um segredo para cada um de nós dentro da igreja, dentro do corpo eclesiástico do nosso Senhor. Temos que perdoar, amado, aos irmãos na fé. No mundo, se não quiser viver conosco, não tem problema. Um dia ou outro também nós vamos se assentar aqui no meio da igreja. Mas dentro da igreja nós temos que perdoar uns aos outros. Aí você fala: pastor, mas por que tem que perdoar? Muitas das vezes acontece até no meio da igreja ter algumas coisas que não agradam ao Senhor. Mas o perdão tem que acontecer de dentro do nosso coração. Aí a palavra de Deus fala, que nos ensina a perdoar uns aos outros. Por quê, amado? Conversava com o presbítero João na oração de terça-feira. Se nós não perdoarmos aos nossos irmãos, como que nós vamos pedir perdão para Deus? Se você não perdoar o seu irmão, falo no corpo da igreja, como que Jesus vai perdoar? Quando você vai falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Se você não conseguir perdoar seu irmão, a sua oração não passa do teto, amado. É real. Quando você começar a caminhar no seu dia a dia, amanhã é segunda-feira, muitos vão trabalhar, tem seus afazeres, seu compromisso. Se você continuar a levar um peso nas suas costas, a um irmão, ou até mesmo uma pessoa do mundo nas suas costas, ele pesa, porque você não liberou o perdão, e a sua oração, amada, está parada. A sua oração está flutuando igual uma fumaça dentro de um quarto fechado, não vai passar do teto, porque você não perdoou. Eu já fiz muito disso, amado. Eu já fiz muito, de falar até com pessoas do mundo, coisas que não agradou ao Senhor, e ali dentro do meu coração eu senti um aperto, e eu mesmo estando certo, eu cheguei na pessoa: você me perdoa? Eu não deveria ter falado isso, você me perdoa? Aí a pessoa ali naquele momento: oh, rapaz, eu também, aí eu dei uma, aperta a mão. É isso que Deus se alegra, porque, amados, se nós começarmos
a ouvir a palavra e não liberar o perdão em nossa vida, amado, pode fazer calo no joelho de orar ao Senhor, porque a oração não vai ser ouvida, não. A Escritura que nos fala. Como que Deus vai nos perdoar? Porque nós somos santos. Olha o que diz aqui. Vocês já leram? Olha o que diz aqui. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Nós somos santos, somos falhos, mas nós temos que liberar o perdão, amado. Porque nós estamos orando, nós estamos buscando ao Senhor, estamos entregando vidas na mão do Senhor, mas nós não conseguimos liberar o perdão. Por quê? Não, rapaz, ele fez isso aí, não, vou até lá junto, vou caminhar, mas não vou. Não, está tudo certo. Não é assim não, amado. As coisas de Deus não é assim não. As coisas de Deus são santas, porque Jesus é santo, porque Jesus é aquele que nos liberta das impurezas, dos pecados. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-os uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou a mim e a todo um de nós, assim fazei vós também. É ensinamento da palavra de Deus, não sou eu que estou falando, é a Escritura. No versículo 14: e sobre tudo isso revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados cada um de nós em um corpo, domine os vossos corações, e sedes agradecidos ao Senhor pelo aprendizagem das Escrituras de Deus. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente e em toda a sabedoria, ensinando-nos, administrando-nos uns aos outros com salmos, palavra abençoada, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aí no verso 17: quando os fizerdes por palavra ou por obras, fazeis tudo em nome do Senhor. Tudo que nós vamos fazer em nome do nosso Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus e Pai. Agradecer ao Senhor. Quando nós fizermos tudo isso de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, o que a palavra de Deus nos fala, dê graça ao Senhor, porque você deu mais um passo. E quando você fizer isso, amados irmãos, é o que nós estamos aprendendo no ensino também aqui em sexta-feira, e lá atrás o pastor Natal, ele já tem ensinado. Quando nós fizermos a obra de Deus por amor aqui na terra, o nosso feito de todo o coração, o nosso galardão lá no céu, amado, ele vai aumentando, porque o galardão é dado a cada um de nós lá de acordo com as nossas obras aqui na terra, em fé em Cristo Jesus. Por isso, amado, vamos pôr nessa noite em nosso coração, para nós amarmos o corpo da igreja, que é os irmãos. Perdoai-vos uns aos outros, que não saia de nossa boca palavras torpes, que venham machucar vidas, palavra que desagrada ao Senhor, que nós possamos nos desviar dessas coisas terrenas, que nós possamos nos achegar mais com o Senhor Jesus cada dia puro, e para nós livrarmos dessas coisas que nos assolam, nos perseguem, que a palavra de Deus nos fala, para nós tirar tudo de dentro de nós, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência, a avareza, que é a idolatria, para nós podermos chegarmos diante do nosso Senhor cada dia mais puro, limpos por dentro, porque eu não conheço o coração de cada um dos irmãos. Os irmãos não conhecem o meu coração, mas Jesus conhece. Por isso que Deus, que a palavra do Espírito Santo de Deus venha habitar no coração de cada um dos irmãos,
e também em minha vida, para que eu possa também ser transformado, porque eu preciso também, amado, desta palavra, da doutrina da palavra do Senhor, da purificação, para sermos puros, para sermos como ouro tratado, um ouro, amado, para chegar naquela pureza, tem que passar pelo fogo, tem que ser provado. Assim também somos nós, nesse nosso caminhar, nós temos que ser provados todos os dias em nossa vida, temos que ser provados, mas nós temos que ser agradecidos ao Senhor pelas provas. Muitas das vezes a prova bate na nossa porta, que vem umas perseguição, bate no nosso trabalho, carro quebra, fica doente, passamos por prova, passamos por luta. Aí, porque eu estou passando, sou um servo do Senhor. Passar pela prova é ser provado, amado, pelas lutas, por todo sentido, ser provado, para um dia nós herdarmos o reino do céu, porque lá é a pureza, a rua de ouro, vidros transparentes. Lá não vai ter sujeira, lá não vai ter nada que atrapalhe o cristão. Ninguém veio de lá aqui para falar como é, ninguém veio de baixo para cá para dizer como é, mas a Escritura é certa que nós aderimos de entrar para um lugar de paz. E eu creio na Escritura que existe um céu, e também eu creio que existe um inferno. Por isso eu fico com a palavra do apóstolo Paulo: caminhar para o alvo, caminhar para o Senhor Jesus. Eu fiz até uma brincadeira um dia, que eu queria entrar lá no céu, mas nem que fosse num pedacinho, num cantinho ali, para ter reservado para mim. Mas amado, se eu conseguir adentrar lá no céu, naquele cantinho, já é um lugar de vitória, já é um lugar que Deus me deu, porque eu venci. Então não vai ter cantinho para nós, não. Vai ter ali, como a palavra de Deus, rua de ouros, vidro transparente, lugar de paz. O nosso corpo vai ser transformado, um corpo glorificado. Canseira, dor, perturbação não vai mais existir, porque nós vencemos. Amém, igreja? Que os irmãos fiquem com essa ministração dessa palavra em Colossenses capítulo 3. O que eu não pude falar ao coração dos irmãos, os irmãos meditem na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é ela que fala ao coração. E o que foi ministrado nessa noite está na palavra. O crente, para crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, tem que meditar na palavra, amado, todos os dias, pelo menos um versículo. Se você deixar de meditar, amado, é preocupante. Todos os dias medite na palavra de Deus, todos os dias. Que os irmãos continuem orando pela minha vida, pela vida do pastor Natal, pastor Silvio, presbítero João, pastor André, da igreja do Barão e também da igreja daqui. Que orem por cada um dos irmãos. E assim também terça-feira, que a gente ainda continua com os trabalhos, eu ainda oro por cada vida. Então nós estamos ainda buscando essa salvação que vem do nosso Senhor, entregando na mão do nosso Senhor todos aqueles que nos põem ali naquele momento, para nós orarmos pela cura, pela família, por tudo, amado, porque Deus conhece todas as coisas. Então não deixe de orar, não deixe de orar pelo teu ministério, não deixe de orar, amados irmãos, pela sua família, porque a base nossa, do nosso viver nessa terra, amados irmãos, é a família. É onde aqueles que estão ali entram para dentro da sua casa, ali está ali a sua família. Não deixe de orar, por mais difícil que seja, muitas das vezes, as coisas estão difíceis, está perturbada, mas não deixe de orar, amado, não deixe de orar, porque a oração alegra o coração de Deus, porque tem um justo aqui na terra clamando ao Senhor, porque as bênçãos nós não vamos receber, nós já recebemos em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, amados irmãos, vamos orar, entregar na mão do nosso Senhor, porque Ele
é merecedor de toda a honra e toda a glória. Senhor Jesus e amado Pai, nós, ó Pai, finalizamos, ó Pai, o nosso culto aqui na Tua casa, Senhor. Nós estamos alegres, Senhor, porque o Senhor falou no nosso coração, o Senhor, ó Deus, nos fortaleceu, ó Pai. Ó Pai Celestial, que o Senhor abençoe, ó Deus, a amada igreja, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Pai, eu repreendo, ó Deus, no Teu nome, Pai, toda enfermidade, todas as dores, toda ansiedade, ó Pai, no nome do nosso Senhor Jesus. Que cada irmão, ó Pai, leve as bênçãos do Senhor para os lares, Senhor. Que a paz de Cristo, que a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite, ó Pai, para dentro de cada lar, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, seja, meu Pai, o foco das vidas, Senhor, que te buscam, Pai, em espírito e verdade, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, ó Pai, a tua amada igreja, Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja. Que Deus abençoe a amada igreja, cada irmão, cada irmã. E nós finalizamos o culto e os irmãos se cumprimentem na paz do nosso Senhor. Só lembrando os irmãos que terça-feira temos a oração na igreja, sexta-feira nós temos o ensino da palavra aqui na igreja, e no domingo o culto da família aqui, se Jesus não vier buscar a igreja, né? Que Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus.